Aqui quem fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho. Você está ouvindo o programa Refrigério e Paz, da Ormesse. Eu sou pastor da Igreja Batista Moriá, em Fortaleza, e queria com você fazer uma reflexão acerca de um texto da Palavra de Deus. Eu o convido a ouvir o que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo de número 13, a partir do verso de número 11, que diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria: aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. A Bíblia nos ensina que há um evento que pode acontecer a qualquer momento, que é a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Um evento que é iminente, porque nós não precisamos esperar nada antes dele para que seja isso um pressuposto de sua ocorrência. A Bíblia diz que, como um ladrão na noite, sem que saibamos o dia e a hora, Jesus virá nas nuvens. E aqueles que morreram em Cristo, diz lá em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, ressuscitarão primeiro. E depois os que estiverem vivos e forem servos de Deus, terão seus corpos transformados. O que é mortal será revestido de imortalidade, o que é corruptível de incorruptibilidade. E esses que forem transformados com aqueles que foram ressuscitados serão trasladados, arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens. E Jesus tirará daqui da terra o seu povo. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que a partir daí estaremos para sempre com o Senhor. E que devemos nos consolar mutuamente como cristãos com essa bendita esperança. A palavra arrebatar quer dizer tirar bruscamente, do que se deduz que será um evento repentino, imperceptível, como o é o ladrão na noite, que vem, tira os bens sem que as pessoas possam percebê-lo. Então, num abrir e fechar de olhos, Jesus tirará daqui o seu povo. O mundo, obviamente, entrará numa situação muito caótica, de desorganização. E isso, sendo um evento mundial, trará exatamente um tumulto, uma comoção mundial, desaparecimento de inúmeras pessoas. Imagine que um cristão esteja dirigindo um carro e seja arrebatado. Este carro, com aqueles que lá estiverem, vai colidir com alguma coisa. Um avião pilotado por cristãos que foram trasladados, este avião vai cair, criando grande destruição. Nós teremos realmente mães procurando seus filhos, filhos procurando seus pais, porque de repente um povo terá desaparecido da terra em todas as partes do mundo. Uma das coisas interessantes que se fala hoje é que nós vivemos numa sociedade de riscos internacionais, globais. Isso passou-se a falar desde, por exemplo, aquela usina nuclear da Rússia, que tendo tido um problema, ela gerou uma situação que teve consequências para toda a Europa, por quanto a radiação foi liberada para outros lugares. Mas também se coloca hoje questões ambientais, possível falta de água potável, e aí nós temos toda uma atenção com regiões como a Amazônia, questões do aquecimento global, e muita gente tem falado que os problemas atuais
não podem ser resolvidos setorialmente, localmente, nacionalmente, eles têm que ser resolvidos internacionalmente. E alguns aproveitam-se disso para mostrar o desejo de que haja um governo mundial. A parte do mundo que tem vários países e que conseguiu formar um bloco unitário é a Europa. Nós temos a União Europeia hoje, que tem uma unidade jurídica, política, econômica, e praticamente ela tem ditado a agenda do mundo inteiro. Nós tivemos no passado países que foram colonizados pela Europa, né, por países europeus, de um ponto de vista de domínio mesmo, efetivo, mas hoje nós continuamos a ver essa colonização, sendo que de um modo cultural. Aqueles que não seguem a agenda europeia são desclassificados, são colocados de lado, tem embargos econômicos e, de fato, nós vemos uma europeização do mundo. Parece que nós estamos falando contra um processo anterior de colonização, mas recaindo em outro. E a Bíblia Sagrada diz exatamente que depois do arrebatamento da igreja, nós teremos esse desaparecimento mundial de pessoas e um grande tumulto internacional. E aquela região que corresponde exatamente à União Europeia é que vai ter um papel muito grande nos acontecimentos que se seguirão de acordo com as profecias da Bíblia. Porque, segundo a Escritura, o Império Romano, que foi derrubado pela espada dos bárbaros, dessa forma, na linguagem do Apocalipse, teve uma chaga mortal, irá se reabilitar, se restaurar. E o Império Romano do passado ocupava exatamente, de maneira mais central, a região que hoje pertence à Europa. Então, nós vamos ter uma reabilitação desse Império Romano, que aparece como a primeira besta do Apocalipse, aquela que sobe das águas. Na Bíblia, as águas representam os povos. Há menção a uma figura que não é o assunto dessa mensagem, a Grande Babilônia, como sendo uma grande prostituta que está sobre muitas águas, e o autor do Apocalipse diz que as águas são línguas, tribos, povos, nações. Mas não é apenas dito que a primeira besta, que representa, como eu disse, o Império Romano, ela ergue-se das águas, diz que ela levanta-se do mar. O mar não apenas tem águas, mas ondas. E ondas na Bíblia representam, conforme o profeta Isaías, outros profetas bíblicos, os tumultos dos povos, as consternações internacionais. Então, quando é dito que essa primeira besta se ergue do mar, é exatamente em face ao grande tumulto, ao grande problema mundial que vai haver quando a igreja for arrebatada. É interessante que há menção a uma segunda besta, que é um segundo poder, que vai se aliar ao da primeira, que corresponde, como disse, ao Império Romano, mas a segunda besta ela se levanta da terra. A terra indica estabilidade, né? Uma coisa já aquietada, porque a primeira trará, aparentemente, ordem às coisas. Mas, na verdade, esses poderes que se erguerão sobre a terra após o arrebatamento da igreja serão poderes malignos. Essa primeira besta, essa primeira estrutura política que vai trazer aparente quietude ao mundo depois do arrebatamento, representará um poder, uma instituição que é contrária aos valores cristãos. Essa segunda besta, porém, será religiosa. Ela vai legitimar o poder da primeira, ela vai criar um discurso que favorecerá a aceitação do domínio da primeira besta, dessa estrutura política que nós a reputamos como análoga à que tinha o Império Romano. É interessante observar que esta segunda besta que aparece, ela tem a aparência de cordeiro, no que assemelha-se a Cristo, a uma figura de paz, mas fala como um dragão. É dito que ela operará sinais e prodígios, mas é dito aqui também que ela estabelecerá um sinal, uma marca,
o número da besta que deve ser colocado na testa ou na mão das pessoas para que elas possam ser controladas por esse sistema mundial. O texto diz que o número da besta é 666, que é o número de um homem e que é calculável. Isso porque na Bíblia 6 é o número do homem. O homem foi criado ao 6º dia da criação. E 3 é o número de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 vezes santo. Quando a Bíblia fala em 666, que é 666, ela quer falar do homem tentando ser Deus. Então, quando a igreja for trasladada, essa estrutura que aparecerá, ela será uma estrutura que dirá que o homem é capaz de resolver os seus próprios problemas, que ele não precisa apelar a Deus através das orações ou invocar a Deus para socorrer a humanidade. Serão, portanto, formas seculares que aparecerão de religião. Haverá uma espécie de religião secular, uma religião humanista, uma religião do homem, onde o homem será engrandecido, divinizado, em detrimento da mensagem do Deus transcendente, que governa desde os céus. Então nós teremos essa marca como uma forma de controle sobre as pessoas. O poder que hoje nós vemos brotar no mundo também é um poder secularizado, que diviniza o homem, que esquece de Deus e que procura exercer controle sobre as pessoas. E nós temos que estar atentos para que nós possamos resistir a este tipo de poder que já mostra sintomas de emergência, mostrando que nós precisamos de Deus, precisamos invocá-lo, nos socorrer de sua graça e que nós precisamos prezar pela nossa liberdade, que não é um favor de qualquer poder político, mas uma dádiva de Deus. Que não sejamos controlados pelo homem, mas que estejamos debaixo do senhorio e do governo de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse momento e teremos outra reflexão sobre esse assunto ainda em continuidade no outro programa, em outra oportunidade.